luxo é imortal? É. Buscar a felicidade é um comportamento de luxo? Não. Por que restaurantes caros e smartphones idem nunca serão luxo? Porque comida e tecnologia sempre estraga. Por que as pessoas desejam o luxo? Porque querem parecer imortais. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre luxo. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Vamos ver agora uma cena do filme Os 10 Mandamentos, em que Moisés recebe ordens de Deus para voltar ao Egito e libertar os hebreus da escravidão. Vamos ver. That you should send me. How can I lead this people out of bondage? What words can I speak that they will heed? I will teach thee what thou wilt say. When thou hast brought forth the people, they shall serve me upon this mountain. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. Now therefore go, and I will be with thee. But if I say to your children that the God of their fathers has sent me, they will ask, what is his name? And how shall I answer them? I am that I am. Thou shalt say, I am hath sent me unto you. Pondé, agora para quem pensou que está no programa errado, você vai ter que explicar o que Deus e Moisés tem a ver com luxo, que é o tema do nosso Deus programa. tem tudo a ver com luxo, né? Inclusive, por isso que a gente falava logo no começo da relação entre luxo e imortalidade, né? Como conceito. Então, essa cena, que já apareceu inclusive em desenho animado, né? Depois, acho que Príncipe do Egito, se não me engano, é uma das cenas mais famosas do livro de Êxodos, ou seja, do Velho Testamento, né? Em que Deus manda Moisés tirar o povo hebreu da escravidão no Egito. O foco da conversa aqui, do ponto de vista do luxo, né? É claro que isso é uma metáfora, né? Dizer que isso está relacionado ao luxo, é porque quando Moisés pergunta para ele, vão me perguntar qual é seu nome, né? Ao invés dele responder o nome dele, que aliás, Deus não tem nome, né? Ele diz, eu sou quem eu sou. I am that I am. Quer dizer, e aí ele continua, Deus falando. Moisés abaixa a cabeça, porque sentiu que está diante de Deus, né? E ele repete, você vai dizer para eles que eu sou, ali está traduzido Deus, mas ele fala em inglês, no original é que eu sou mandei você. Então, o vínculo com a ideia do luxo é justamente esse fato de ser. Esse trecho do Velho Testamento, Thaís, é objeto de enorme debate na teologia cristã, mais do que no judaísmo. E, inclusive, na filosofia, né? Porque é a relação entre Deus e ser. Deus é, nós não. Deus é o único ser que carrega a causa nele mesmo, a causa dele nele mesmo. Por isso Aristóteles vai dizer que é incausado na filosofia grega, o Deus do Aristóteles. Casa muito bem com essa ideia aqui. Enquanto nós e tudo que existe somos causados. Portanto, nós temos ser por participação, como diria Platão. Nós não somos o ser. Mas certo? onde está o luxo aí? O luxo é, o resto queria ser. É isso que é. Bom, mas no tempo do Antigo Testamento, evidentemente, o conceito de luxo não existia, não fazia sentido nenhum. De onde que veio isso que a gente conhece como luxo hoje? Quando ele surgiu, esse termo? Então, na realidade, a ideia de luxo começa justamente quando
a aristocracia europeia entra em decadência, né? Porque, inclusive, por isso que, se você olha hoje, a aristocracia medieval ou antiga é muito mais referência de luxo do que uma aristocracia que você compra o título. Entende? Por quê? Porque é uma aristocracia que vem de sangue. Quando a aristocracia começa a entrar em decadência, então você tem, por exemplo, todo o nascimento da etiqueta, né? Tem muito novo rico que adora fazer curso de etiqueta, né? Por quê? Porque a etiqueta era uma forma de você fingir que você era chique. Fingir que você era aristocrata. Fingir que você tinha berço. Então, olha, o frango você come com a mão. Depois, você lava os dedinhos numa aguinha do lado, certo? E não fica destrinchando o frango com o garfo e a faca. Então, o luxo começa a aparecer, a ideia de luxo começa a aparecer. Por exemplo, quando os aristocratas franceses andavam e caía moeda dos bolsos, alguns falam até pérolas que caíam dos bolsos e das roupas, porque com isso eles queriam mostrar que eles eram ricos. Então não é que caía, eles fingiam que caía? Não, era feito, segundo reza a lenda, costurado mal para cair, certo? Então, assim, na realidade, toda essa discussão de luxo começa com quem não é luxo. Por isso que eu falei com a cena de Deus aqui. Deus é, o resto quer ser, mas não é. E que outra característica aproxima o luxo de Deus? Então, o fato de ser é essencialmente o denominador comum. E não o que mais? Depende de nada para ser. Não depende de nada. Daí, ser imperecível, certo? Quer dizer, alguma coisa que não desaparece com o tempo. Que é perene. Perene. Então, não existe nada mais longe do luxo do que a ideia de moda. Apesar de, normalmente, o senso comum relacionar uma coisa com a outra, né? Nada menos vinculado ao conceito de luxo do que a noção de moda. Porque a noção de moda significa algo que, evidentemente, vai passar. Por definição, não é luxo. Mesmo porque o ambiente da moda é um dos ambientes em que você mais mimetiza o luxo. Mimetiza, né? Então, tem as roupas super caras, costureiros muito caros, né? Desfiles caros, Paris, Milão, sei lá o quê. Mas não é porque é moda. Cada ano tem uma coleção. Tudo que cada ano tem lançamento não é luxo. Então, por definição, a moda seria a antítese do luxo. Em termos conceituais, sim. Antítese, a ideia de moda, certo? A preocupação de estar na moda. A ideia de seguir a moda. Tudo isso está longe do luxo. Mas, Pondé, tirando esse critério da perecibilidade, como é que a gente pode diferenciar o que é luxo do que não é luxo, ou que gostaria de ser luxo, ou que finge que é luxo? É claro que no mundo de modas, agora não estou falando do mercado da moda, no mundo de modas, a tendência é sempre as modas quererem seguir o que fica visto como sendo luxo. Se a gente falar, por exemplo, de viagem, né? Viajar para um lugar, vou dar um exemplo bem radical assim. Uma viagem de luxo, não tem nenhuma loja para você comprar nada. Não tem... O lugar, eu quero dizer, não é um lugar onde você vai porque você vai comprar coisa, certo? Como viagem, eu estou falando. Não ir a Paris para comprar uma bolsa de marca. É um lugar onde a função da viagem não é de forma nenhuma você consumir coisa nenhuma. E sim, você está num lugar que não é cheio de gente, que não tem apelo comercial e que lhe propiciaria algum tipo de experiência que não tem nada a ver com consumo, lugar cheio ou 10 destinos tops, por exemplo. Entendeu? Está sempre longe
do que é multidão. Por exemplo, ir para Miami nunca foi luxo na vida. Eu sei que tem gente que acha que é, mas não é. É meio que o contrário, na verdade. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre outras características do luxo. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre luxo. Bom, Dé, e no primeiro bloco você citou o exemplo de Deus para dizer que o luxo é e tem que ser perene. Então, os artigos de luxo não podem ser perecíveis, o que leva à conclusão de que esse conceito exclui algumas categorias de consumo ditas de luxo, como, por exemplo, restaurantes de luxo, não é? Então, o luxo é um conceito, né? Em sendo um conceito, você pode dizer, por exemplo, aliás, dizer, por exemplo, não é uma coisa sabida, existe comportamento de luxo, por exemplo. Existe a própria ideia de luxo imaterial, que seria o maior luxo de todos, porque está perto de Deus, inclusive, porque é imaterial. Então, por isso que a gente pode dizer que existem, como você disse, objetos de consumo que estão mais perto ou mais longe do conceito de luxo. Do conceito de luxo. Que está mais longe, então carrega menos elementos do conceito de luxo. Você mencionou restaurantes, por exemplo, né? Restaurante é uma coisa interessante porque a partir do momento que alimentar-se virou, digamos assim, uma experiência cultural, é muito interessante que um filósofo que eu gosto muito, chamado Cioran, né, que era romeno, ele conta que quando ele chegou em Paris e se hospedou na casa de uma família que tinha uma pensão, e ele foi convidado a sentar-se à mesa para comer, que era uma casa simples, né? Pessoas pobres, e ele ficou impressionado como as pessoas comiam de forma discreta, cuidadosa, usando garfo e faca, sem gritar na mesa. E esse é o comentário dele mesmo que eu estou citando, né? E no livro de entrevistas, que tem entrevista com ele, vários jornalistas. E aí ele compara como era na casa dele na Romênia, um ambiente muito mais primitivo em termos de elementos civilizacionais, né? Estamos falando inclusive aqui do início do século, tipo assim. E aí ele compara e ele diz, comer na França é um ato de civilização, né? Não é só o ato de você ir lá e botar comida na boca, do jeito que for, que ele está comparando, certo? Então, assim, quanto mais o alimentar-se se torna um elemento em que existem componentes culturais vinculados a ele, são justamente esses componentes culturais, esses elementos culturais que tentam aproximar a comida do luxo. Então, por exemplo, ser caro, né? Que é um dos traços que muitas vezes é característico de produtos de luxo, mas quando você estressa muito ele, você tem que tomar cuidado. Porque não necessariamente algo que é caro é necessariamente luxo. Pode ser só caro. Mas aí o fato de ele ser caro não almeja outra coisa, que é torná-lo menos acessível? Então, o que faz ele parecer com luxo, certo? Porque ele fica menos acessível. O luxo não tem vocação democrática, o que é um problema para a ideia de luxo hoje em dia, né? Outra coisa é se você consegue associar aquele restaurante à assinatura de um chefe que tenha ganho algum tipo de prêmio, né? Então você tem que construir ao redor do restaurante vários elementos para que ele se aproxime da ideia de luxo, né? Mas no final do dia, tem muito elemento de moda, no sentido de saiu de moda, entrou na moda. Ainda tem uma das coisas mais interessantes, que muita gente pode achar que luxo, mas não é você entrar na fila de um restaurante que está na lista dos 10 mais, sei lá o que, no mundo, e você ter que entrar na fila um ano antes.
E aí essa pessoa vai dizer que entrou na fila o ano antes, e depois vai contar, hoje vai postar selfies, sei lá o quê, que teve nesse restaurante. Por quê? Porque a ideia de que tem uma fila enorme também torna a acessibilidade difícil. Mas no final do dia é só comida. Então, restaurante é um bom exemplo de algo que se esforça para ser luxo, mas na verdade nunca é. Mesmo se ele ganha uma estrela Michelin, e tem lá suas características para você ter a estrela, ainda assim, o que há de mais luxuoso nisso é o fato de que é um nome francês. Vamos ver agora uma reportagem com a empresária Val Marchiori, em que ela fala o que é luxo para ela. Eu, na minha adolescência, quando eu era criança, na verdade, adolescente, eu tinha um sonho de ter um sapato. Só tinha um sapato, então eu tinha que lavar, botar para secar, e eu ia para a escola, eu só tinha aquele sapato. Então se chovia, se molhava, eu só tinha um sapato. Então para eu ter mais um sapato, o sapato era um luxo para mim. Então eu tinha que trabalhar para conseguir para comprar meu sapato, né? E não é que eu persigo o luxo, eu persigo o que eu quero na minha vida, o que eu desejo, o meu sonho. Luxo para mim é um estado de espírito. Luxo para mim é você estar feliz com o que você tem. Seja com a bolsa Chanel, seja com a bolsa da, sei lá, Nacional, você está feliz com o que você tem, respeitar o outro. Mas sim, eu gosto de luxo, luto para isso e sempre vou gostar. Quando eu era pobrinha, era engraçado, que eu vi um avião e falei, gente, eu quero andar de avião. Era um luxo, imagina andar de avião. E eu já tive meu avião. Então a vida é isso, eu acho que você tem que correr atrás do que você quer e não ter vergonha disso. Quando você ter algo, quando você comprar algo, tenha prazer no que você tem. Não fique se culpando. Eu já vivenciei uma história, eu estava em Milão e tinha uma fila enorme de pessoas para entrar na loja da Chanel. E aí eu estava num hotel 5 estrelas, eu pedi pro concierge, falei, olha, eu quero ir na Chanel, eu não vou ficar na fila, hello. E aí ele ligou para gerente, olha, eu tenho aqui uma cliente assim, assim, assado, e ela quer fazer compras aí e não vai ficar na fila. E todo mundo sabe que a Chanel é do mundo, não é qualquer um que compra, né? As pessoas do mundo inteiro têm dinheiro, né? Sou eu, o mundo inteiro tem dinheiro. E eu não sou uma privilegiada, entre aspas, lá. Eu não ia me atender só porque eu tenho dinheiro. Todas ali que estavam ali tinham potencial de comprar. Eu fui, entrei por uma porta secreta, digamos assim, e fui atendida numa sala privê da Chanel, e tomando champanhe, comprei, fiz as minhas compras, e aquilo eu achei um luxo. Eu persigo os meus desejos se é um luxo ou não. Tem alguns elementos interessantes no depoimento dela, né? É claro que todo o cenário de muitas bolsas e sapatos, né? Bolsas de marcas e tal, uma característica que tem muito no Brasil quando você fala de mercado de luxo, que é uma aproximação muito grande com você ostentar o luxo, né? Porque inclusive é uma diferença de classe social. Mas uma coisa que ela falou, e ela disse, eu achei aquilo um luxo, ela tem razão. O que aconteceu com ela na loja da Chanel, a descrição dela, que ela entrou por uma porta que ela riu falando que era secreta, ou seja, uma porta de acesso limitado. Depois ela falou que ela foi atendida numa sala tipo privê, né? Ou seja, a ideia de privacidade, onde ninguém consegue ter, é um elemento que, de fato, é um elemento que faz parte do luxo. Então, ali, esse exemplo que ela deu, é claro que numa classe social privilegiada, ela disse que não é privilegiada, mas é claro que ela é privilegiada, né? É óbvio que é. Mas ela estava falando privilegiada em relação aos outros ricos do mundo. as outras pessoas que tinham lá, não, porque ela está dizendo que tem dinheiro em tudo quanto é lugar do mundo. Mas ela faz um movimento na fala que é o tempo inteiro tornar o fato dela ter dinheiro para comprar objetos caros uma coisa que não seja muito, assim, que não humilhe os outros, sabe? Ela aproxima, por exemplo, a ideia de luxo.
esse é um outro elemento interessante no que ela fala, ela aproxima a ideia de luxo de você correr e conquistar o que você quer. Isso não tem nada a ver com a ideia de luxo, conceito de luxo. Na realidade, a rigor, algo de luxo seria algo que você tem, mesmo que você não quis, certo? Que aconteceu você ter. Por isso que é... Sangue, por exemplo. Tão vinculado à ideia de sangue, de descendência, ascendência. Então, a noção de que é alguma coisa que você quer, e você corre atrás, e você consegue, é claro que existem virtudes envolvidas nesse processo. Mas luxo não luxo não é. É a virtude da disciplina, da competência, do mérito, claro, imaginando que você conseguiu o que você quer, trabalhando decentemente, não roubando, né? Mas assim, é claro que tem virtudes nesse processo. Mas esse processo não é luxo. Porque o luxo, como eu disse, a rigor, não depende de você se esforçar para tê-lo. Quando você se esforçou, é por isso que o luxo não é democrático. O luxo guarda uma diferença ontológica, que significa o luxo é e o resto quer ser. Mas assim como não funciona as pessoas quererem ser luxuosas ou ter um comportamento de luxo, buscando isso de uma forma artificial, também existem as empresas que tentam emular algumas características do luxo, falsificando condições. Por exemplo, fabricando artificialmente a escassez, não? Fabricando artificialmente a indisponibilidade, a inacessibilidade. No caso de restaurantes, por exemplo. Agora, existe uma coisa que é o mercado de luxo, banal, que tem a ver com coisas, sei lá, você fazer só 3 bolsas de tal tipo, numa marca qualquer. Então, aí você simula o luxo, você simula se fazendo de difícil. Se fazendo de difícil, exatamente. Ou seja, você simula o luxo, inclusive negando o consumo. Né? Você nega o acesso, nega o consumo, é como se a marca estivesse dizendo assim, eu não faço questão que você me compre, certo? Só tem 3. Agora, você que compra, provavelmente você vai mostrar para um monte de gente que você tem aquela bolsa que só tem 3 na coleção, digamos assim, e não tem mais, né? E tem um outro elemento que é o seguinte, né? Que é uma coisa que tem a ver com o comportamento de luxo, que é o seguinte, quem é muito rico, faz até curso para não parecer rico. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o luxo e o marketing. Que dilema, como vender o que não pode ser propagandeado. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre luxo. Pondé, e eu vou te contar 2 coisas. Tem uma grife italiana, uma das mais famosas grifes italianas de luxo, que ela está fazendo uma campanha em que ela vende, quer dizer, está fazendo uma campanha não, ela anuncia muito discretamente a venda de uma determinada peça de roupa apenas por 24 horas e em uma edição que ela diz ser muito limitada. O negócio vende muito antes de esgotadas as 24 horas. Então, isso chama o conceito da escassez, não é? E daí tem outra marca de relógios muitíssimo famosa também, que passou a vender relógios dessa marca, mas usados, relógios de segunda mão. Inclusive nas suas lojas, tem uma sala, tem a loja muito chique, depois tem uma sala em que eles vendem esse mesmo relógio, só que usado. E daí eles estão fazendo isso porque esses farejadores do mercado de luxo descobriram que o mercado de usados de luxo, acende nas pessoas a impressão de características do verdadeiro luxo. Por exemplo, então, o relógio usado, ele sugere, de novo, aquela atemporalidade, sugere a perenidade do desejo, inclusive, né? E sugere essa escassez, porque os relógios vintage, como eles chamam agora, não são mais fabricados. Então, eu te pergunto, é próprio do marketing essa busca incessante para renovar ou para se aproximar do conceito de luxo
sob o risco por causa do medo de cair na vala comum do consumo? Uma profissional de marketing que vai trabalhar com produto de luxo, ele está sempre trabalhando num movimento meio de contradição, porque a intenção é vendas, né? Porque as marcas têm que se bancar, né? Precisa vender. A intenção é vendas, porém, você não pode tornar aquele produto acessível a um número gigantesco de pessoas, né? É claro que normalmente o preço da peça vai ajudar você a manter. Então, o marketing de produto de luxo, ele precisa passar a imagem de que, por exemplo, alguma coisa que não existe mais, né? Portanto, não foi mais fabricado e você tem, isso significa que tem um valor. Porque a pessoa que adquire um produto de luxo, porque ela quer o produto de luxo, é porque ela quer participar do ser do luxo. E esse ser do luxo significa que mesmo uma vez que não existe mais aquela peça, ela vai ser ainda mais rara do que qualquer outra. E ainda assim, mesmo que for usada, né? Mesmo que for usada, primeiro, nem todo mundo sabe que é usada e não precisa saber que é usada. É original, né? Hoje você tem, por exemplo, bolsas inspired e não sei o quê. Já é a cópia com uma expressãozinha em inglês para dizer que é uma cópia chique. Mas o fato de ser usada a bolsa ou o relógio também, por outro lado, aumenta as credenciais de sustentabilidade da marca, não é? O que é muito bom para ela. Claro, porque ela não está fazendo mais. Não, eu digo, agrega ela a imagem de uma empresa preocupada com sustentabilidade, Isso preocupada mesmo. em não lotar o mundo de relógio, não lotar o mundo de bolsa, né? Claro que sim, né? Agora, veja bem, relógios, que é tecnologia, apesar que é uma tecnologia bem antiga em relação a outras, né? Relógio, você tem todo um elemento cultural aqui associado ao relógio para ele ser de luxo. E esse elemento cultural aqui associado está vinculado, por exemplo, à Suíça. Certo? Há marcas suíças que o quê? Que fazem relógio, eu vou exagerar só para ficar claro, desde o Império Romano. Claro que não é verdade, né? Mas você tem ali uma tradição de pessoas que fazem relógio. Então tem a ideia de alguém começou a fazer relógio no século XVII, sei lá, né? E passou de pai para filho, certo? E numa quantidade sempre reduzida. E numa loja de relógios em Geneva ou em Zurique, ou seja lá onde for, que você tinha que ir até lá no começo para ter acesso. Então, nesse sentido, a antiguidade é mais importante do que a modernidade, do que a tecnologia, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, a modernidade, por definição, não carrega luxo em si. Por definição. Tanto é que todo mundo que vive na era moderna, como nós, sempre tende a achar que a Idade Média era luxuosa, que a antiguidade era luxuosa, né? Por que a modernidade em si está distante do conceito de luxo? Porque a modernidade cultiva o novo, ela cultiva a inovação, né? Ela cultiva a constante reinvenção, ela cultiva a produção em larga escala. Nada disso tem a ver com luxo. Tecnologia, por definição, não é luxo. Nunca. Nunca. Você pode mimetizar. Aí você pega uma marca de carro que é feita lá na Alemanha ou feita lá na Inglaterra, em poucas quantidades, que custa caro pra cacete, certo? Aí você está mimetizando o luxo. E principalmente, em termos de marca de carro, né? Uma coisa importante para uma marca de carro mimetizar o luxo é que ela não mude o design do carro todo ano. Que ela não mude, certo? E quando ela fizer mudanças, ela seja bem discreta. Porque carro que lança cada ano um modelo novo é, por definição, um carro de massa, muito moderno. Então, essas marcas de carro
que são próximas do conceito de luxo, ela pode vir, inclusive, com muita tecnologia dentro dela, mas o carro não pode toda hora ficar mudando o design dele, senão ele perde a característica da marca dele. Conversamos com a Suzane Estrelau, que é professora de luxo e moda da ESPM. E ela vai nos explicar como se faz um produto de luxo. O valor do produto de luxo não está associado ao seu preço. Não basta cobrar caro para ser considerado um produto de luxo. A questão é qual é o valor que o consumidor retira desse produto. Então, o preço, na verdade, é uma forma muito simples, muito simplória de você definir um produto de luxo. Ele custa caro, portanto é luxo. Não, absolutamente. Ele precisa ter uma justificativa. Normalmente essa justificativa está apoiada na raridade desse produto, no que se comumente chama de exclusividade. Então você vai ter algum driver de exclusividade. Um deles é a origem da matéria-prima, se ela é rara. Outro é se o savoir-faire é único, é uma coisa difícil de ser feita, necessita um conhecimento específico. E por fim a gente tem um driver da informação. Quem vai ter acesso a essa informação? Desde a existência de uma coleção cápsula ou um evento que é por um período limitado de tempo, um evento que é para poucas pessoas. Isso é mais facilmente gerenciado do ponto de vista mercadológico. E é importante porque agrega valor a esse produto. E tem que ter uma perspectiva muito clara do que o consumidor valoriza para fazer uma oferta adequada. Então, ela explica bem claramente vários elementos do luxo, né? Tanto a exclusividade da matéria-prima, no caso do produto material, né? A matéria-prima. Agora, se a gente pensar, ela também fala da informação, ter ou não acesso àquele tipo de informação. Então, a gente falou de restaurante há pouco, né? Um restaurante que tenha 4 mesas, que abra 3 vezes por semana, que está na mão daquela família há 300 anos, que fica no lugar de razoável, difícil acesso, que não faz propaganda nenhuma, certo? Mas que pessoas ficaram sabendo dele e aí falam dele para outras pessoas e essas pessoas se submetem ao enquadramento do restaurante. Olha, só fica aberto durante 3 horas, 3 dias por semana, tem 4 pratos, não enche o saco com tipo, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, tem que ser assim. Não vá querendo que o restaurante resolva seu desejo. Se aproxima dessa ideia de raridade, da questão da informação, né? Não comida continua não sendo luxo, mas esses elementos fazem com que um restaurante desse esteja muito mais perto do luxo do que um restaurante caro em Nova York. Ela falou também de eventos, Pondé. Me parece que hoje, quanto menor o evento, quanto menos pessoas ele reunir, mais exclusivo e mais luxuoso ele dá a impressão de ser. Então, isso o problema da ideia de exclusividade em relação ao evento é que você pode montar um evento completamente fake, completamente Nutella, em cima dos nomes que você convidou, as 50 pessoas que tiveram acesso, toda o ferramental de exclusividade envolvido e no final vender X, certo? Não tem nada de luxo. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, o luxo pode ser democrático? Não. Não é assim. É claro que hoje, que há uma sensibilidade contemporânea em muitos países, inclusive no Brasil, de que tudo sempre deve ser para todos, então o luxo tem problema com isso, né? Ele se movimenta mal nesse universo. Mas o conceito de luxo pressupõe que quase ninguém tem. Thaís, o que é comportamento de luxo para você? Pondé, você falou isso, eu concordo. Comportamento de luxo, eu acho que é não aderir a modas. E daí eu estou falando desde modas de consumo, né? Aquelas que te obrigam a vestir, sei lá, uma calça que é tendência, mas que fica péssima em você, né? Isso acontece. Aí você adere, porque afinal é moda, até as modas de pensamento, né?
Então, eu acho que não aderir a essas modas de consumo, de pensamento, é um comportamento de luxo, aquele que preserva a sua autonomia, por exemplo. E para você, Pondé, o que é um comportamento de luxo? Eu já pensei muito nisso, né? Porque já discuti muito isso em sala de aula. Eu acho que tem um elemento no comportamento de luxo que é a não obsessão por coisa nenhuma. No sentido de desejo. Aquisições? Não, você não ser... Por exemplo, imagina numa mesa, a comida é servida. Qual é o comportamento elegante em relação a isso? É você não correr para ser o primeiro a ser servido, por exemplo. Certo? Isso que eu quero dizer com não ser obsessivo com relação ao desejo. Né? Uma característica do comportamento de luxo é justamente você ser discreto acerca do que você tem, não ficar mostrando se por acaso você tiver muitos elementos e tampouco bater uma selfie sua numa business class, por exemplo, certo? Tomando champanhe. Aliás, eu diria que qualquer foto de você tomando champanhe já não é luxo, né? Porque todo mundo acha que é luxo bater foto tomando champanhe, né? Então, eu acho que é um comportamento discreto, né? Quando você tem elementos para não sê-lo. E o que é ser bem brega para você? Pois é, você considerou brega agora a exibição do luxo, né? Sim. Eu acho que também é muito brega você fingir luxo, né? Ou fingir algo que você não tem. Fingir ser chique, como você falou no começo. Daí me ocorre, sabe o quê, Pondé? Muita gente tem usado, assim, nessas lives, assim, nesses encontros por Zoom, um fundo de tela que mostra, por exemplo, uma casa muito chique. Muito bem. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar quem são e como vivem aqueles que convivem com o luxo. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre luxo. E nós fomos às ruas perguntar para as pessoas o que é luxo para elas. Vamos ver o que elas responderam. Luxo para mim é você ter um momento do seu dia de direito para você usufruir a natureza, que é de graça, e serve para você ter um pouco de paz no seu dia. Luxo para mim é ostentação. E para que ele serve? Eu acho que ele serve muito para segregar as pessoas, principalmente. Atualmente, luxo é você ter uma casa, é você ter um prato de comida, é você ter um lugar quentinho para dormir. E para outras pessoas pode ser uma coisa bem diferente, né? É não se preocupar com as contas, nem o quanto que tem na conta. E vem da necessidade do ser humano de se sentir bem e se sentir feliz. Para mim, luxo é você ser humilde de coração, poder comprar sem olhar o preço e ser do bem, fazer o seu, correr atrás do seu, não pisar em ninguém. O luxo eu acho que é um pouquinho excessivo. Qualidade é uma coisa, o luxo é outra. Eu sempre brinco com os amigos. Eu pago uma boa comida, eu pago pela qualidade da comida, mas eu jamais pagaria pelo luxo, porque daí é um preço excessivo por alguma coisa que para mim não tem tanto valor. Luxo para mim, para muitas pessoas, luxo é ter um carrão, um barco, uma mansão. Luxo para mim é uma boa alimentação, é uma vida saudável. E eu acho que isso é um luxo para as pessoas. Luxo para mim é que nem uma pirâmide. Depende em que degrau que você está. Aqui na Paulista, para nós, uma pessoa que está dormindo na rua e vê a gente é luxo para eles. E para nós, que a gente vê numa vitrine, comprando alguma coisa, pode ser luxo. Luxo para mim é o que eu não tenho. Por exemplo, uma máquina de lavar. Tirando o básico, comer, diversão também, que é importante na vida, essas coisas para mim já é luxo, certo? Bonitinha ela. Olha, eu acho que as respostas cercam bem a ideia de luxo e, antes de tudo, o que na ideia de luxo tem a ver com o ponto de vista de quem olha, né? Apareceu muito na fala deles. De certa forma, em todos. Né?
Essa ideia de que... É relativo. De que é relativo à posição que você está. Um deles, inclusive, falou da pirâmide, de quem mora na rua na Paulista, quem tem casa é luxo, né? Então, veja que essa diferenciação que eles fizeram é ter barco quando eu não tenho. Aliás, ter barco e ficar mostrando ter barco pega bem mal, aliás. É bem ostentatório isso daí. Mas, assim, há um elemento de diferenciação que aparece na fala deles. Olha, luxo para mim é isso. Luxo para mim é ter um instante na natureza em que eu me sinta bem. Né? Ela poderia ter dito, um momento em que eu não precise fazer nada. Isso pode ser vivido como luxo mesmo. Justamente por conta desse elemento em que você olha, você não tem, você deseja e você reconhece um valor nele. Tem a ver justamente com a tal da justificativa que a professora da SPM falava. Agora, teve uma fala de uma das entrevistadas que, assim, luxo não tem nada a ver com fazer o bem. Nada a ver. Aí entra a contaminação do espírito da época. Tá vendo? Não tem nada a ver com fazer o bem. Luxo não é democrático e luxo não tem a ver com fazer o bem. Não. Tampouco tem a ver com fazer o mal. Não é isso. Isso não está em questão. A rigor, se a gente lembrar da metáfora do início do programa, aquele Deus lá, ele está acima do bem e mal. Esse é o Deus do Velho Testamento, dos judeus. Não é o Deus amor Jesus Cristo. Ele está acima do bem e mal. Né? Tanto que ele se apresenta como eu sou. Isso no grego, hein? Porque no hebraico não tem eu sou. Não se, como se fala? Não se conjuga o verbo ser no presente. Então, na realidade, ele multiplica o futuro pelo futuro. Eu serei o que serei. Quer dizer, ele está afirmando a absoluta liberdade dele com relação a até ser alguma coisa. Mas a versão grega é normalmente a versão que os cristãos usam, daí essa eu sou quem eu sou e tal. Mas essa afirmação de que o luxo seria fazer o bem, não pisar em ninguém, fazer o bem e não pisar em ninguém é moralmente aconselhável, é óbvio que é. Né? Não se trata de dizer que isso não é virtuoso, né? Mas não tem nada a ver com luxo. Nada a ver com o conceito de luxo. As outras falas, como aquela senhora que falou por último, para mim é ter uma máquina de lavar, porque ela não tem, né? É evidente que isso aparece para ela como luxo. Né? Por quê? Porque seguramente, inclusive, tornaria a vida dela mais fácil. Né? Então é importante a gente ter ouvido esse povo fala, porque ele trouxe para nós essa percepção, a diferença ontológica existe, né? Que a gente falou no começo, mas essa percepção da pirâmide, aquela imagem foi muito boa daquele entrevistado, esse caráter piramidal, sabe? De você olhar para cima, ver o que você não tem. É claro que ter uma casa não é luxo, mas no Brasil é. Teve uma senhora que falou comer todo dia, alguma coisa assim. Não há dúvida que você poder comer 3 refeições no Brasil de comida não estragada pode parecer luxo. Por quê? Porque não é acessível a um monte de gente. Mas tirando o entendimento do senso comum sobre o que é luxo, você lá no começo do programa, quando eu te perguntei por que as pessoas desejam o luxo, que não é esse luxo de querer uma máquina de lavar, nem dormir quentinho, não. O quentinho, luxo, né? Por que as pessoas desejam o luxo, essa coisa que é perene, essa coisa que é escassa, essa coisa que é inacessível? Aí você respondeu que as pessoas desejam luxo porque elas desejam ser imortais. Então, Sim. Explica aí o que é isso. Isso vem do começo da nossa conversa, na abertura do programa, quando a primeira pergunta que você me fez era se o luxo era imortal. Eu respondi para você que sim, né? Porque a finitude, a mortalidade, que é uma característica universal dos seres vivos, é o maior de todos os sofrimentos que a gente tem, certo? Não só a nossa morte pessoal,
quanto à morte de seres, entes queridos que a gente tem. A morte esfrega na nossa cara que nós não temos ser suficiente, certo? Portanto, o imortal, né? E no universo da literatura grega antiga, isso é muito claro, né? A ideia daquele que é imortal é tudo. Quando o oráculo de Delfos fala não, mas escreve, está escrito lá, conhece a ti mesmo, o que ele está dizendo é, saibas que tu és mortal, portanto, você nunca vai conseguir me enfrentar que sou um Deus. Né? Então, por isso que eu falava no começo, o luxo é imortal. Essa é uma afirmação quase poética, né? É claro, quase poética. Mas o que ela carrega dentro de si é o desejo supremo que nós temos de que a gente não fosse efêmero, certo? E o luxo é aquilo que não é efêmero. Então, quando eu disse por que as pessoas querem luxo, porque elas querem ser imortais, é exatamente isso, porque elas gostariam de não ser efêmero, de não passar com o tempo, de não desgastar e de não perder aquilo que elas amam. Então o luxo não nos habita. Vamos assistir agora a uma cena da série Sucessão, que aqui no Brasil ficou conhecida pelo nome em inglês Succession. Ela conta a história da família Roy, que controla um dos maiores conglomerados de comunicação do mundo e é muito, muito rica. Disgust of us. So, I hear you've made an enormous faux pas, and everyone's laughing up their sleeves about your date. What? Why? Why? Because she's brought a ludicrously capacious bag. What? What's even in there? Huh? Flat shoes for the subway? Her lunch pail? I mean, Greg, it's monstrous. It's gargantuan. You could take it camping. You could slide it across the floor after a bank job. Well, whatever. She's another tick on the chart. The disgusting brothers. Don't call us that. Don't. It's heavily ironized, Greg. Okay? Okay, I'm kidding. I really do like her. Uh-huh. Yeah. Well, she's used all the display towels in the bathroom and now they're sopping wet. She's gabbling about herself and posting on social media. She's asking people personal questions and she's wolfing all the canapes like a famished warthog. People are overreacting. Okay, she brought a normal sort of handbag. You are a laughingstock in polite society. You will never go to the opera again. Maybe we should go. Oh, are you okay? What happened? Nothing. I just asked Logan for a selfie. You asked Logan for a selfie? Yeah, I said congrats on the big deal, and I was like, Karching, am I right? I was being funny. Pediu uma selfie com um cara milionário, famoso. Olha, veja bem, a cena é didática, né? Porque começa com o tamanho da bolsa, certo? Que parece maior do que ela. Então não tem uma percepção de proporção, né? Embora fosse uma bolsa de grife. Mas aí piorou, né? Se não fosse de grife era até menos mal, nesse caso. Mas de grife enorme, sei lá, talvez seja uma cópia. Mas assim, aí ele começa a perguntar se ela está trazendo marmita dentro da bolsa, né? Ele vai sendo muito irônico, né? Mas assim, é interessante porque aí ele descreve que ela usou todas as toalhas, ensopou todas as toalhas do quarto, ou seja, que ela estava tendo o seu momento de riqueza, né? Então, ela queria usar tudo, tá vendo a coisa do desejo? Ela queria usar. Né? Os dois são da mesma família? Eles estão tirando... E assim, tem uma coisa, tem uma coisa que assim, é importante na cena, todavia, entretanto, contudo, que quando o sujeito usa de excessiva ironia para se referir a ela, o outro que está tirando sarro, coloca medida nele, certo? Quer dizer, você se referir à mulher com quem você está como mais uma no gráfico, então é importante essa virada, né?
É importante a virada, porque apesar dele dizer assim, você nunca mais irá à ópera, certo? Porque você virou a piada da festa, né? Ou seja, ele não tem noção de como se comporta num ambiente de luxo, né? E traz uma namorada que tampouco tem a noção, que provavelmente ficou sonhando com aquele dia ou aquela noite, seja lá o que for, mostra que ele não sabe se comportar ali, portanto ele vai na ópera, vai ser excluído de algo que significa luxo. Ópera sempre significa luxo, né? Inclusive, tem muita gente que vai à ópera e não gosta, só vai para ser visto, né? É a mesma coisa que alguém que vai para uma ópera e tira uma selfie dentro do municipal, que acontece, né? E aí, mas ele chama atenção, e esse chamado de atenção é importante, para não ficar parecendo que o comportamento de luxo que está em questão aqui, por contraponto, né? Ela não tem um comportamento de luxo, o namorado dela não tem um comportamento de luxo, que o comportamento de luxo não significa unicamente você ironizar e humilhar uma pessoa até o fim. Não, tem limite. Você não pode se referir a uma pessoa desse jeito, né? E porque se você se refere... E veja que eles estão falando entre eles. Não é uma questão de falar para um monte de gente, está falando entre eles, né? Ou seja, o costume de casa vai à praça. Ter uma mãe que eduque você hoje é quase um luxo. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.